A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 14 das lições bíblicas jovens, que tem como título Fé para crer no fim da história e na condenação eterna. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema A Prova da Vossa Fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. E na lição de hoje, lição de número 14, a última lição do trimestre, comentaremos a lição Fé para crer no fim da história e na condenação eterna. O texto principal encontra-se em Mateus capítulo 12, versículo 37. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Resumo da lição: Deus é justo e nos recompensa segundo nossas escolhas. O texto bíblico encontra-se em Apocalipse, capítulo 1, dos versículo 1 ao versículo de número 7. Então vamos iniciar a lição de número 14, a última lição do trimestre. Fé para crer no fim da história e na condenação eterna. Então nesta lição, meus amados irmãos, nós vamos encerrar a lição com chave de ouro, falando um pouco sobre o fim da história da humanidade. Por quê? Porque a Sagrada Escritura, ela mostra o início da humanidade, o percurso da humanidade e o fim da humanidade. Isso foi revelado. Deus deixou a revelação dele para o ser humano. Por isso, quando ele dá a revelação a João, ele fala: bem-aventurado aquele que lê e ouve o que foi falado, essas profecias, ou seja, aquilo que está escrito no livro de Apocalipse, ou seja, que ali Deus está mostrando como será o fim da história. E o bom é saber como será o fim. Isso é o que acontece muitas vezes na nossa vida. Muitas vezes nós queremos saber como que sucederá a nossa vida. Se nós vamos ter um emprego bom, se nós vamos ter um casamento perfeito, um casamento bom, vamos falar assim, um casamento alinhado na presença de Deus. Se nós vamos ter uma vida financeira boa. E isso todo mundo quer saber, o seu fim, o seu trajeto na sua história. Mas aqui nós estamos falando de algo muito mais importante do que as coisas desta vida. Nós estamos falando do fim, não só o fim nosso, mas o fim da humanidade. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos mostra como se dará o fim. O fim vai vir, vai chegar o fim. Para todo mundo vai chegar o fim. Mas a palavra de Deus nos fala que este fim vai depender das nossas escolhas. O fim virá, mas a posição, de que lado eu vou estar quando tudo terminar, depende da minha escolha enquanto eu estiver vivo, enquanto eu estiver nesta vida, com a liberdade de escolher entre seguir a Deus e servi-lo, ou entre rejeitá-lo e não segui-lo. Então, meu irmão, meu amado ouvinte, a palavra de Deus, ela é muito clara. Nós devemos ouvir a palavra e tomar uma posição, e a posição Deus nos deu a liberdade de escolher, mas ele apontou para o caminho certo. É como se fala nas escolas, em cursinhos pré-vestibulares. Deus deu o bizu, e o bizu é: escolhe a porta estreita, o caminho estreito, porque o seu fim é fim de vida. E que caminho é esse? É seguir a Cristo. É estar ao lado de Cristo. E é isso que o autor da lição vai falar justamente nesta lição, mostrando que João recebe essa revelação do futuro, porque Deus revelou para João e pediu para que João escrevesse o livro que hoje está ao nosso alcance, ao alcance de todos, que vai mostrar o fim da história da humanidade, que é o livro de Apocalipse. E João revelou isso, porque ele recebeu essa revelação de Cristo, e todos nós hoje temos acesso justamente ao livro que conta o final da história da humanidade. E João justamente fala sobre isso no livro de Apocalipse. E tudo isso, como o autor coloca aqui, vai ser pelos olhos da fé. Pelos olhos da fé, você consegue ter a visão de Jesus crucificado. Porque foi através de Cristo que nos foi outorgado, que nos foi oferecido. Nós falamos sobre isso, a oferta da graça.
E para quem Cristo veio? Para as pessoas boas, para as pessoas merecedoras, para nos tornarmos ainda mais pessoas boas? Não. Não foi para Cristo, veio para os seus perdidos, o pecador, aquele que está longe, desgarrado. Porque a santificação, meu irmão, não é um requisito para a salvação, mas é o resultado de quem foi salvo. Porque Cristo, meu irmão, ele veio chamar o perdido, o pecador, aquele que reconhece que sem Cristo ele não alcançará a vida eterna. Aqueles que acham que vão conseguir pelos seus méritos próprios, meu irmão, está no caminho tortuoso. Sem Cristo, eu tenho que reconhecer a Cristo, as minhas necessidades, as minhas deficiências, os meus defeitos, porque ninguém é merecedor da graça de Deus, mas Cristo, pelo seu infinito amor, nos ofereceu vida, e vida em abundância. Então, Cristo mostra que a história ela vai ter um fim. A história vai ter um fim. E o fim, meu irmão, ou vai ser seguindo a eternidade, vivendo a eternidade ao lado de Cristo, ou vivendo a eternidade distante de Cristo. O segundo tópico da lição, o autor vai falar sobre a ideia cristã da condenação eterna. No primeiro tópico, ele vai falar justamente sobre a ideia do fim, sobre este ponto que a lição está falando, é o fim da história, o fim da humanidade. Já no segundo tópico, ele vai falar sobre a ideia da condenação eterna. A gente já comentou isso sobre esse tópico em lição anterior, mas o autor aqui coloca novamente falando dessa decisão pessoal, é aquilo que está na nossa leitura, conforme eu falei no início da lição, o texto principal que fala em Mateus 12:37, que fala justamente isso. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. O resumo da lição fala de forma tremenda os nossos corações, porque fala que Deus é justo e nos recompensa segundo as nossas escolhas. Então a ideia dessa decisão cristã da condenação eterna compete a cada ser humano. Por isso é uma decisão pessoal. A decisão era exclusivamente individual. Ninguém consegue salvar ninguém, ninguém consegue condenar ninguém, mas a própria pessoa, através das suas escolhas, que vai com os seus próprios pés, falando de uma forma metafórica, para a condenação eterna ou para a vida eterna, porque a escolha depende de cada um de nós. Mas o que Cristo veio fazer? Veio nos ligar a Deus. E através de Cristo nós temos a certeza da salvação eterna. Por quê? Porque Cristo venceu por nós. Cristo fez aquilo que eu e você não tínhamos a capacidade de fazer. Mas Cristo veio e fez. E para a glória do nome de Deus, Ele está agora buscando e salvando todos aqueles que o confessarem. Porque como fala aqui o subtópico da lição, é uma decisão pessoal. O autor também vai falar sobre uma retribuição para os que rejeitam a graça divina, porque Deus é justo. Deus é justo. É o que nós falamos e vamos repetir novamente o resumo da lição. Deus é justo e nos recompensa segundo as nossas escolhas. Quem quer viver com Cristo eternamente, vive com Cristo já nesta vida. Quem não quer viver com Cristo na eternidade, está vivendo sem Cristo já nesta vida. Por isso Cristo colocou uma obrigação sobre a igreja, que é de anunciar e pregar o Evangelho. Cristo colocou essa imposição sobre a sua igreja de pregar. Por quê? Porque Ele quer que todos os homens venham ao pleno conhecimento da verdade. E Ele quer que ninguém se perca. Esse é o desejo de Deus, que todos venham ter a plena convicção e certeza da sua salvação eterna ao lado de Deus. Então é uma retribuição a condenação eterna para aqueles que rejeitam o chamado de Cristo, porque é por suas próprias palavras que eles serão condenados, é pelas suas próprias palavras que eu julgará. Por isso a Bíblia fala que se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo.
Porque com a boca se faz confissão diante dos homens, e com o coração se crê para a justiça de Deus. Então, meu irmão, a escolha depende de cada um de nós. A escolha, a responsabilidade, a decisão é pessoal. E quem escolher não tomar uma posição em vida, vai estar distante, vai estar em uma privação de Deus na sua eternidade. E que privação é essa? É a ausência total de Deus. Normalmente eu comparo isto com uma dor. Não é comparar, mas é mostrar quão ínfima é o que acontece aqui com o sofrimento eterno. Imagine uma dor que você já teve, sei lá, dor de dente, dor de quebrar um braço, uma perna. É uma dor muitas vezes insuportável. Nós já passamos por dores que muitas vezes não suportavam. Agora imagine viver com essa dor eternamente. Se aquele momento ali, de forma temporária, nos incomoda, uma dor de dente como nos incomoda. Agora imagine estar em um lugar distante de Deus, sofrendo eternamente. Porque nós já falamos sobre isso, que o sofrimento é eterno, ele não terá fim. Assim como a vida ao lado de Deus será eterna, mas será uma vida eterna, sem choro, sem dor, sem mágoas, diferentemente de quem for para a condenação eterna, viver eternamente no lago de fogo e enxofre, onde o bicho não morre, a palavra de Deus fala. Então, meus amados irmãos, nós encerramos a lição com esse alerta de que temos que ter fé para crer no fim da história e na condenação eterna. E como igreja de Cristo devemos anunciar e pregar o evangelho a toda criatura. Que Deus abençoe os irmãos, e assim nós estamos encerrando o trimestre. E se Deus quiser, ano que vem estaremos de volta aqui para colaborar com um pouco da palavra de Deus, para que os irmãos venham ministrar suas aulas de forma bíblica e teológica.